Boa tarde, meus irmãos. Aquele abraço. E você percebeu, né? Nós estamos aí em um cenário hoje diferente. Estou aqui na cozinha da minha casa, da casa do Senhor, que aqui a gente procura fazer santuário dedicado ao Senhor. Uma casa para todos, com o coração em todos. Entende? Não possuímos nada nessa terra, somos apenas mordomos do Senhor em nome santo do Senhor. E o quarto lá, minha esposa está descansando um pouquinho e ela tem vergonha de sair no canal. Apesar que nos estudos passados aí saiu assim de relance e tal, né? Eu queria que ela às vezes participasse junto comigo do canal, mas ela ainda não assimilou a ideia, entende? E hoje nós vamos tratar de um assunto: o Yahvé Triuno. Tá ok? Calma, que nós vamos ver as pessoas separadamente. O Pai, Filho e Espírito Santo. Calma. Nós vamos fazer uma introdução aqui, tá ok? Um beijo forte no coração de cada um de vocês, no Espírito. E que o Senhor Deus nos acompanhe nessa pregação, nessa mensagem. E que ela fale alto. Como falou ao meu coração, fale também ao teu. E a todas as nossas famílias aqui representadas. Oremos ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor a oportunidade, a dádiva da vida no dia de hoje, que seja uma vida no Senhor, passando o mais intensamente possível as 24 horas do dia, com os pensamentos elevados aos céus. Os pés somente pisando a terra inflamada em pecado, anunciando o teu evangelho eterno às pessoas angustiadas, aflitas, com olhares pesados, tristes e com algum motivo aí pesarosas de coração, mas o Senhor faz nós atravessarmos qualquer circunstância da vida, até mesmo como Jó, né, se alegrou na sua própria morte, porque não estava agarrado a esta vida ilusória, mas à vida do porvir. Venha ser conosco aqui agora e nos abençoe nessa trajetória de nossas vidas, e que seja uma vida agarrada em tuas santas mãos, agarrado ao Senhor no teu manto sagrado, no Espírito. Abençoe a todos que estão aqui conosco, abençoe essa terra, envolva esse universo caído em teu manto sagrado, mediante a tua intercessão no santuário celestial e mediante o ministério do Espírito Santo aqui nesta terra, convencendo a todos do pecado, da justiça e do juízo, nos preparando para a vinda do Senhor. Obrigado por todas as tuas bênçãos, com perdão dos nossos pecados. No doce, santo, amorável nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Irmãos, vamos lá. Vamos lá. Gênesis 1, 26. O que Deus ali colocou quando Ele estava criando as maravilhas neste universo, neste nosso universo? Eu quero que você perceba uma palavra. Não é eu faço. No original está façamos. Ué, mas espera um pouco, no plural. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo participaram da criação. Tá certo? E logo, logo nós vamos entender que há uma hierarquia no plano da salvação. Sim, há uma hierarquia. Porém, essa hierarquia não muda a estrutura dessas pessoas da divindade. Ou seja, eu estou querendo dizer para você o seguinte: os atributos de um é o mesmo atributo do outro. Tá certo? Vou dar um exemplo para você. Onisciência. A onisciência do Pai é a mesma onisciência do Filho e é a mesma onisciência do Espírito Santo. Calma, você não precisa concordar comigo. Nós vamos ver isso na Bíblia, na Palavra de Deus. A onipresença do Pai é a onipresença do Filho e a onipresença do Espírito Santo. Tá certo? Então, falamos de onisciência, onipresença, onipotência.
A onipotência do Pai é a mesma do Filho e do Espírito Santo. Entende? Ou seja, essa hierarquia para o plano da salvação não muda a estrutura divina deles. Por quê? Porque você já viu na Bíblia a palavra unigênito. O que é unigênito? É única gênese. Tá ok? Única gênese. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo possuem uma única genética. Entendamos assim, uma única genética, uma única estrutura. O atributo de um é o atributo de todos eles. E é isso que alguns ministérios não entendem na palavra de Deus. Tá certo? E é isso que nós vamos entender passo a passo, dando tempo ao tempo, até a gente chegar com maior profundidade na palavra de Deus. Tá? Hoje nós vamos fazer uma introdução para este caminho. Então esse vídeo é bom, não só você, é a mim também. A mim também, a todas as pessoas. Pegar essas passagens, estudar em oração, entendeu? Você aí, não sei, uma hipótese, tá? Não estou falando que você deve ser assim ou assado. Quem sou eu para isso? Mas você vai descobrir a tua vocação com Deus. Você aceitou o chamado. Agora você vai descobrir isso aí com Deus, tá bom? Você está aí num jejum, né, vigiando e orando, de uma alimentação para outra. Então você vai lá, vê a palavra, medita nela, uma passagem, depois você pega outra, medita nela. O Espírito Santo ele fala alto aos nossos corações, resplandecendo em nossa mente. A voz mais branda da mente humana é a voz do Espírito Santo. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 26, vamos ver o que ele diz para nós. Lá no capítulo 1, no verso 26, ele coloca da seguinte forma. Olha só. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. O que ele falou? Não diz eu faço o homem à minha imagem. Não. Ele está no plural. Ou no original está no plural. Façamos. Façamos quem? Ora, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o Senhor Jesus é o Rei eterno de toda a criação. Mas a Adão estava o cetro do principado deste reino, a atender todas as vontades do Senhor Jesus, que é o melhor para a vida de sua criação. A alegria eterna que nós teremos no reino prometido, e a alegria eterna que toda a criação tem, ela é centrada em Deus. A alegria, a felicidade, as dádivas do Espírito, os dons espirituais. A vida emana de Deus. Se Deus corta esse elo, tudo se acaba. Entende? Então, olha só que maravilha. Façamos. Calma. No transcorrer das coisas, nós vamos ver essas maravilhas. Vamos lá para o Salmo 33. Vamos dar uma passeada aqui. Agora, olha que maravilha que é esse Salmo 33. Deixa a gente emocionado. Você vai ver. Vamos ler o 9, depois a gente vai para o 6. Por quê? Porque essa montagem, esse arranjo de versos é o que possibilita a gente ter um maior entendimento. Isso aí tem um nome dado, um nome técnico. Eu me esqueci dele, eu tenho anotado isso, mas esse nome costuma me fugir à memória. Já me fugiu também quando eu estava pregando em outras igrejas, tal. Esse nome não é muito familiar, entende? Então é fácil de fugir, pelo menos da minha memória. Outros têm memória mais aguçada para esse tipo de coisa. A memória do ser humano é aguçada para determinadas coisas. Por exemplo, eu tenho dificuldade com nomes, mas tenho facilidade em gravar números. É assim, cada um tem suas peculiaridades. Vamos lá. Verso 9.
Olha só o que diz. Pois ele falou. E agora? Ele falou. Quem que falou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora? Calma. Calma. Vamos entender só o verso. Depois a gente vai buscar quem foi que falou aqui. Quem foi que falou e criava todas as coisas. Quem que é o verbo? Lá em João capítulo 1, verso 1. O verbo é Cristo. O verbo é o Senhor Jesus. Ele é o princípio ativo da criação. Tá? Ele é o princípio ativo da criação. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Calma. Ele fala. E sai o que da sua boca? Ar. Esse ar é o Ruach. Ruach. É o Espírito. Espírito Santo. Calma que nós vamos estudar o que é fôlego de vida. Você vai entender o que é fôlego de vida. Calma. Tá? E tudo passa a existir. Tá. Agora olha o 6. Os céus por sua palavra. Por sua o quê? Palavra. Então o fôlego de vida é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, a palavra é espírito e vida. A palavra, antes de ser palavra, é espírito. E por ser espírito tem a capacidade de gerar vida. Calma que nós vamos ter uma mensagem só para isso. Se você não entendeu, a única mensagem na vida que eu consegui entender parcialmente, cerca de mais ou menos uns 25% e menos de 30%, foi essa quem é o fôlego de vida. Foi a única pregação que eu não consegui entender. Entendeu? Calma, vamos gradativamente. Os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro de sua boca o exército deles. Pelo sopro de sua boca, por exemplo, Adão, o fôlego de vida. Entende? Então o fôlego de vida é a palavra, porque Jesus falava e aquilo se criava conforme a vontade do Eterno. A vontade que existia no coração do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. Você deve estar chiando barbaridade aí, ou alguns, né? Porque se eu falei do Espírito Santo, você já entendeu que ele é uma pessoa. Calma, calma que nós vamos chegar lá. Calma. Sem aflição. Não vamos passar o carro na frente dos bois, que o boi vai espedaçar com o carro e não vai sair nada. Vamos gradativamente, entendendo gradativamente que é o passo a passo no compasso. Tá certo? Subindo um degrauzinho de cada vez. Aquele que está tendo contato agora com esse tipo de assunto vai entendendo aos poucos. Os céus por sua palavra, ou seja, ele falava e cria a relva, o capim, as árvores, e assim se fazia. Com essa imensidão, essa variedade de espécies assustadora, tá? Que até hoje a ciência está descobrindo espécie de ave, até hoje a ciência está descobrindo espécie de árvore, espécie disso, espécie daquilo. De tão vasta que é a criação de Deus, com toda a tecnologia, com toda a ciência que existe no mundo. Tá? Então veja só, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. O sopro de sua boca foi o exemplo de Adão. Mas por que Adão foi um processo diferente? Nem sempre uma pergunta inteligente temos uma resposta inteligente. Quando ele molda ali Adão do pó da terra, não é do barro, porque barro mistura água e água é solvente universal, enfraquece toda a substância química, mas é do pó da terra, ele forma Adão ali, tira o cálcio da terra, forma os ossos de Adão, o fósforo no cérebro e outras particularidades e forma Adão. Adão até então não tinha vida, era um boneco feito do pó da terra, de substâncias químicas retiradas do pó da terra, que Deus assim o fizera. Tá, e daí sopra a narina de Adão, e Adão abre os olhos e depara com a face do seu Criador.
Ah, mas está dito ali que todo aquele que ver a glória de Deus, este morrerá. Tá. Agora, Deus, o Senhor Jesus não pode se apartar da glória dele? Pode. Pode. Tanto é que tem determinadas circunstâncias que Jesus ele assume a função de um anjo. Ele deixa a glória da majestade, ele deixa a glória de sua majestade e aparece, por exemplo, que nem o anjo Miguel, junto com os seus anjos, e expulsou Lúcifer e seus anjos caídos do céu, porque no terceiro céu não habita pecado. Entende? Então, olha só, que maravilha. Imagem e semelhança. Imagem e aparência não é igual. Imagem, aparência. Não estou falando de igualdade. Aparência corpórea. Externa, pele, um corpo. E aparência interna, ou seja, os órgãos dentro do corpo. Coração, circulação sanguínea, aparência. Essa é a imagem. E semelhança. Ora, semelhanças são os dons do Espírito. O amor ágape, o amor divino no coração de Adão, amor puro, não é? A sua bondade, a sua misericórdia, enfim, todas essas dádivas na personalidade de Adão. Entende? Então, essa é a imagem e semelhança. Imagem e aparência corpórea, interna e externa. Semelhança. Semelhança, os dons, as dádivas que existem em Deus. Não é da igual, semelhança, semelhança, tá? Porque igual a Deus, a criação não resiste em glória. Espírito Santo em glória, não resiste, morre. Então, esse espírito em Adão era em plenitude. Ou seja, só se conhecia o bem, não se conhecia o mal. Em plenitude, ausência de pecado, ausência de pensamento caído, entende? Pensamentos maus, assim, plenitude de espírito. E assim vive a criação, com ausência de pecado, em plenitude de espírito. Nós aqui na Terra, o máximo que nós possamos galgar ou alcançar é a unção do Espírito Santo, que nem teve os profetas, os apóstolos, não é? Pregando o Evangelho eterno, e muitos alcançaram a unção do Espírito Santo ali no Pentecostes e em outras fases também, como Abraão. Não estou afirmando nada aqui, eu estou duvidando em muito que Abraão, no transcorrer de sua vida, não alcançou a unção do Espírito Santo. Um homem que andava lado a lado o dia inteiro com Deus. O pai da fé. Você já imaginou você e ele subir um monte e sacrificar teu próprio filho? Único que você tem, não tem outro, único. Pensa bem, medita nessas coisas. Agora João 3,16. Vamos lá para João 3,16. Caiu em pecado, toda aquela história que nós sabemos. João 3,16. Qual foi a ação de Deus? Tamanho amor dele por suas criaturas. João 3,16, olha só. Só esse verso sozinho na Bíblia, mais nada, já era capaz de salvar todo esse universo caído. Olha só, João 3,16. Olha o que Deus faz por tua causa e por minha causa. Porque Deus se ofereceu, né? Assim diz a Bíblia, que o Senhor Jesus se ofereceu antes da fundação do mundo. O mundo nem sonhava em ser criado, nem sonhava vir a existir. E o Senhor Jesus, o que ele fez? Se ofereceu. Não interessa, qualquer coisa que dê errado na criação, se é que vai dar errado, porque nós vamos trabalhar, eu e meu pai trabalhamos até agora, não é? E quando Deus põe a mão para trabalhar, tudo pode ser mudado. Olha só que Deus colocou aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Única Gênese, olha só. Deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o seu Filho vinha aniquilar a segunda morte, que é a morte da condenação eterna, é a morte que, por natureza, nascemos com ela, porém andamos em quê? Em caminhos restos.
Nascemos já pré-determinados à salvação em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 5. Tá? Vamos lá. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Olha só. Efésios capítulo 1, verso 5. Tá? Vou ler o 4 também. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predeterminou. No original tá predeterminou, tá? Não tem predestinação. A palavra predestinação e destino na Bíblia não existe. Nas Sagradas Escrituras não existe. E nos predeterminou para ele, ou seja, para o Senhor Jesus. Nos predeterminou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, mediante o sangue de Jesus, ele nos predeterminou muito antes de nós existirmos para ele. Então todos nós nascemos em caminho de luz, mas é o transcorrer da vida que vai nos desviando para a direita ou para a esquerda, para caminhos tenebrosos, caminhos perigosos. Tá ok? Então agora, João capítulo 1. Vamos ver, quem ele falava, né? Ele falava e tudo passou a existir. Quem que é ele? Quem que é esse ele? É o Senhor Jesus. No princípio era o verbo. E daí você vem falar para mim assim, né? Vem falar para mim assim, mas espera um pouco. Espera só um pouquinho. No princípio, que princípio é esse? Que princípio é esse? Você quer saber que princípio é esse? Miqueias 5:2, tá? Olha lá, vamos lá ver. No princípio, já nós vamos ver que princípio é esse. Não tem princípio, ele é o eterno. No princípio era o verbo. Ah, mas no original eu vi a palavra. Filho, é porque no grego a palavra determina tudo na frase, tá? Só para você ter uma ideia. No hebraico nós temos pouco mais de 36 mil palavras. O significado da palavra depende do contexto da frase. Porque uma palavra no hebraico tem vários significados. No grego, não. A palavra específica para tudo. Então, o que determina o significado da frase é a palavra. No português, não. O que determina a frase é o verbo. O verbo é o mais importante. Por isso que na língua portuguesa você não pode pôr a palavra, porque o que determina a frase não é a palavra, é o verbo. O mais importante. Então, Jesus, como sendo o mais importante, no português é o verbo. No grego é a palavra. E assim por diante. Tá ok? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Certo? Como? Ora, Jesus Cristo é a destra da majestade. É a destra fiel, tanto dos céus como da sua vida e da minha vida. Tá? Ele é a destra fiel. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ué, o verbo era Deus, não é mais? Não, não é mais. Ele assume uma forma que não é dele. Ele não é filho. Para ser filho tem que nascer. Ele nunca nasceu. Ele assume a forma de filho, ou seja, ele assume uma forma que não é dele. Ele assume a forma de filho e vem em sua missão de resgatar o universo caído para o Pai e de salvar toda esta humanidade. Esta é a missão dele. E depois essa missão continua no santuário celestial, e quem assume a missão aqui nesta terra, sempre esteve o Espírito Santo aqui nessa terra. Só que após a ausência de Jesus, o ministério começa a ser mais específico do Espírito Santo. Entendeu? Por isso que caiu Pentecostes. Tá? Então, ele era o verbo. O verbo era Deus. Deixa de ser para vir executar a missão dele aqui de nos salvar. Tá certo? Agora vamos lá. Miqueias
5, verso 2. Você quer saber que princípio é esse? Vamos saber que princípio é esse dito lá em João. Miqueias 5,2 responde: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens, o que é origem? Começo. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, o passado de Cristo é eterno. O passado, o presente e o futuro é eterno. Ou é o eterno. Ponto. Sempre existiu. Por isso que ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ok? Lucas 1,35. Vamos ver o que Lucas 1,35 diz para nós. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Por este ato. Só que para ser filho tem que nascer, ele sempre existiu. Então vamos entender o seguinte, é a resposta que Maria teve, né? Porque Maria fala, mas não conheço varão, não conheço homem, como que eu vou ter um filho? A sombra do Altíssimo te envolverá, e a sombra corre o chão, toma o corpo de Maria. Ou seja, nesse instante, ele deixa de existir no terceiro céu e passa a existir em Maria. São processos simultâneos, juntos. Ele deixa um lugar, mas antes de deixar o lugar, passa a existir em outro. Ele começa a ser gerado em Maria por obra do Espírito Santo. O Pai envolve Maria com a sua sombra e ali o Espírito Santo começa ali dentro de Maria a gerar o Rei de toda a criação nela. A obra salvadora de Deus. Tá. Lucas 1, do 5 ao 7. O que diz lá? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Turno de Abias. Prestou atenção? Turno de Abias. Marca esse turno. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, no turno de Abias, marca o turno de Abias. Isabel e Zacarias passam a esperar um filho. Por quê? Porque já na idade, ela já tinha avançado seus dias, já estava nos dias das mulheres, que a Bíblia fala os dias das mulheres, fala que assim, é os dias das mulheres, o que ele está querendo dizer? Que ela já entrou na menopausa, ela não tem mais possibilidade de gerar criança. Mas Deus é Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Deus é Deus. Deus não tem obstáculo. Possível e impossível para Deus não é nada, é menos que o vácuo. É mero significado de palavras. Ponto final. Para ele, Deus, o Eterno. Para nós é outra história. Já estava no Dia das Mulheres, já está na menopausa, idosa e um monte de coisa. O pai também idoso, Zacarias, tá? Zacarias não tinha 18 anos, tinha ano para boné, tá? E eles conseguem essa dádiva. João Batista, tá? Tudo com antecedência, o nome seria João, e João prepararia o caminho de Cristo, nasceu 6 meses antes, 6 meses ali, cravados, tá? Então você pega o turno de Abias, joga 6 meses para frente, você tem a data de nascimento de Cristo, que é na festa dos tabernáculos, entre 15 de setembro e 15 de outubro, beleza? Você só vai somar 6 meses. Entre 15 de setembro e 15 de outubro é o nascimento do Senhor Jesus, na festa dos tabernáculos. Que quer dizer o quê?
Emanuel, Deus conosco. O significado da festa do tabernáculo é isso. Aliás, todas as festas em Israel, todas, apontavam a eternidade em amor com Cristo, a eternidade em amor com o Messias, no reino prometido. O principal ponto era esse. E é até os dias de hoje. Tá certo? Tudo bem? Tá. Agora vamos lá, Mateus 20, Mateus 1. Vamos lá para Mateus 1 e vamos ver o que acontece lá. Mateus 1, do 20 ao 23. Olha só, do 20 ao 23 diz assim: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel. E a tradução dessa palavra Emanuel significa Deus conosco. Tá ok? Aleluia e glórias ao Senhor nosso Deus, irmãos. Amém por isso. Veio nos tirar da segunda morte. Ele pegou de nós a segunda morte, colocou sobre ele todas as trevas, o mundo jaz no maligno, colocou tudo isso sobre ele, aniquilando a segunda morte, fazendo com que eu e você não precise, não tenha necessidade de passar por ela, mas tenha uma vida de corrida com o Senhor, em santificação. Não somos santos, mas buscando caminhos da santificação. E nos deu a vida dele, nos deu a eternidade dele, para vivermos o reino agora. Sério, muita gente fala, não, o reino não tem jeito de viver agora, porque tem pecado em nós. História para boi dormir. Se o Senhor Jesus falou, o reino está dentro de vós. Como quem diz, você vive para o céu, você medita nas coisas do céu, se alegra sempre com o céu no seu coração, ou você só enxerga o ciclo ao seu redor dessa terra pequenininha aqui? Para o que você está vivendo? Aí está a sua felicidade, sua alegria, até que seja uma fonte de água viva jorrar para a eternidade, água no Espírito. Não terá sede no Espírito. Tá certo? Tudo bem? João 8,46, vamos lá? João 8,46. 8,46, vamos ver. Tá aqui. O que diz lá em João 8,46? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus conversando com eles, né? Jesus dizendo a verdade. Por que razão vocês não creem? Aqui, para você entender isso direitinho, você tem que ler João capítulo 6, 7 e 8. É uma continuidade, um do outro, tá? É o diálogo mais terrível que houve ali na missão do Senhor Jesus, tá? Com a liderança religiosa, tá certo? E agora vamos ver a partir do verso 46 até o 59, que é tremendo. Aqui Jesus se revela, mostra quem ele é na história da humanidade. Vamos lá. Quem dentre vós me convence de pecado? Se não existe pecado na pessoa do Senhor Jesus, quem de vós me convence do que eu fiz alguma coisa de errado? Mas Jesus veio corrigir a guarda da lei, a guarda dos 10 mandamentos que eles estavam guardando de forma toda errada. Vamos fazer um parênteses aqui. Pouco mais de 200 anos antes do nascimento de Cristo, os gregos traduziram, que é a chamada Septuaginta, tá? De Gênesis a Malaquias. E o que aconteceu? O mundo pagão devorou a palavra. Eles conseguiram cópias, tá? Eles compraram cópias, traduziram tudo. E sabiam da vinda do Messias. Olha só.
Aí explica uma viagem de pouco mais de 2 anos de 3 reis do Oriente que vieram ali presentear o Senhor Jesus, com ouro, incenso e mirra. Tá? Nós já comentamos lá atrás o significado desses 3 presentes. Tá? Veja só. Enquanto isso, Israel passava por pouco mais de 400 anos sem profeta, até que viesse a aparecer João Batista. Dá pouco mais de 400 anos sem profeta. De vez eles perseverarem nas escrituras, eles começaram a fazer aquilo que Deus não havia autorizado. O regozijo e a alegria espiritual de guardar a lei passou a ser um fardo, porque eles fizeram 613 leis, mecanizando as coisas para impedir o povo de pecar contra os 10 mandamentos. Mas não é por obrigação, é por amor. É onde Jesus fala em Mateus 15, o que ele fala lá em Mateus 15? Vamos lá. O que ele fala a respeito dessas leis? Olha só. Mateus 15 diz assim, ó. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Presta atenção. Verso 13. Ele, porém, respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, que planta que o Pai Celestial não plantou? Essas 613 leis. Será arrancada. Será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. E era esse o buraco, era esse o abismo que Israel se encontrava no momento. Então, diante desse abismo, desse buraco, era difícil reconhecer o Senhor Jesus como o grande Messias. E o que acontecia? A maioria do povo tinha ele como o quê? A Bíblia responde. Mateus 21, verso 11. E as multidões clamavam, as multidões gritavam, e as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A maioria do povo acreditava nele como um profeta. Não acreditava nele como o Senhor ou como Messias. Poucos, minoria, creram nele como o Senhor Messias. Então vamos lá. Vamos ver o que João nos reserva aqui. João 8. João 8. João 8 diz assim, ó, a partir do verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha só a gravidade do negócio aqui. Liderança religiosa, não sois de Deus. Olha só. 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha que eles estão falando de Jesus. Que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que ele está querendo dizer aqui? Eu sou o Messias, eu vim tirar a segunda morte, a morte da condenação eterna, e dar a minha vida para vocês, a minha eternidade para vocês. Olha só. Verso 50. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Eu estou lá em João, capítulo 8, tá? No verso 51, agora 52. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Eles não tinham o coração aberto
para que o Espírito Santo pudesse trabalhar e dar entendimento para eles. Entendeu? Eles se achavam acima do povo, homens, entendeu? Que não eram pecadores, homens que viviam para Deus, olha só. E olha o que dá. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, assim diz a palavra. Tá, olha o 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? O que você se faz ser? Como quem diz, ele não é nada. Entendeu? Verso 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. E quem glorificou ele por 3 vezes foi o próprio Pai. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá? Olha o 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Quando que Abraão viu esse dia? Quando ele ia sacrificar o próprio filho. E foi impedido ali por um anjo. E tinha o quê? Um animal enroscado entre os gravetos ali pelo seu chifre. Que Deus ali providenciou. Mostrando que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. E a fé de Abraão foi ali provada. Tá certo? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Se alegrou muito, porque não precisou para matar Isaac. E Abraão ia matar, porque Abraão tinha fé de que Deus ali poderia ressuscitar Isaac. 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha a resposta terrível. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. O que Moisés falou quando foi para o Egito? Mas vamos dizer que eu vi Deus e aquele. Como é o seu nome? Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Eu sou, me enviou a vós. É o nome de Deus. Eu sou. Eles, de vez em crer, né? Não, então ele é o Messias. Tudo, não. Olha o que aconteceu. 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus se ocultou. E agora é aquela história, como se ocultou e tal. Não, isso é história mais lá para frente. Isso aí não vou falar agora sobre isso. Isso é mais lá para frente. Tá? Eclesiastes fala o quê? Que tudo tem o seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tudo tem seu tempo. Tá ok? Tudo bem? Então Jesus ali se revela ao povo como eu sou. Então Jesus com certeza era o Messias, o Deus vivo, o Deus Salvador de Israel. Tá, muito bem. Isaías 9. Comprova o que Jesus falou aqui. Se é o que Jesus fala, precisa de comprovação, né? Olha só. Isaías 9, versos 6 e 7 diz assim, olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ou seja, a responsabilidade desse universo caído sobre os seus ombros. Só ele. Sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Ou seja, o que é a paz sem fim? O reino prometido. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Juízo e a justiça. E o que é? O que é esse juízo e essa justiça? Ora, é o que ele veio fazer. Mostrar a face de Deus ao povo.
No Evangelho não diz o quê? Lá em João capítulo 3. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Que maravilha, hein, irmãos? Que maravilha, hein? Vamos lá, para 1 João. 1 João diz o quê? 1 João capítulo 5. 1 João está aqui. 1 João capítulo 5, estamos no finalzinho. No verso 20, diz assim, ó. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Precisa dizer mais alguma coisa? Tá. Muito bem. Jó 31. Olha só. Olha a tamanha fé de Jó. A Bíblia fala que aquele que faz um voto com Deus e não cumpre, Deus não se agrada dele. Agora, olha só o que Jó fez. Jó é o primeiro livro da Bíblia, tá? O primeiro livro a ser feito na Bíblia foi o livro de Jó. Depois Moisés escreveu de Gênesis a Deuteronômio. Jó, capítulo 31. Olha como é tremendo. Verso 1. Fiz aliança, ou seja, fiz pacto, fiz voto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? Donzela é uma moça virgem, tá certo? Essa era a fé de Jó. Ou seja, o que a Bíblia fala? Desvia o teu olho do mal. O teu olho tem que ser uma candeia. Aí todo o teu corpo será luminoso. Certo? Vigiar e orar. Jó 33, verso 4. Olha só. 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O sopro, o ruach, o Espírito. Então o Espírito Santo é o quê? Criador também. É aquilo que eu te falei, o atributo de um é o atributo de todos. Ah, e por que exercido por Jesus? Porque Jesus é o verbo, é o princípio ativo da criação. É aquele que dá o pontapé inicial. Certas coisas, irmãos, vão cair naquilo que não está na hora. Certas coisas não serão reveladas somente na eternidade. Lembra lá? Anota aí, depois você vê lá. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As não reveladas é para Deus, porque Deus tem tempo certo em vir a revelar elas. Tá certo? Deuteronômio 29, Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Olha só. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda é toda. A autoridade do Pai, a autoridade do Filho e a autoridade do Espírito Santo. Essa é a toda a autoridade. É aquilo que eu te falei, o atributo de um é um atributo dos demais. Tá? Não tem história de Deus maior, Deus menor. Não, se é Deus menor é porque não é Deus. Deus é a sua totalidade, é onipotente. Entende? Joia. João 5:22. O que diz lá em João 5:22? João 5:22 está aqui, ó. João 5:22 está aqui. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Todo o julgamento confiado ao Filho. Tá certo? Todo o julgamento confiado ao Filho, que nós já vimos. O investigativo, o judicativo, que é os 1000 anos, e o juízo final. Tá?
Vai voltar neles? Vai. Calma, calma. Tá? Com mais profundidade, com mais propriedade ainda. Tá? Agora olha o 20. Porque o Pai ama o Filho. Ele mostrou tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Tem muito mais coisa a ser mostrada para mim e para você. Vai depender do nosso propósito com Deus. Vai depender da nossa entrega total a Deus sem reservas. Uma entrega cada vez mais intensa até ser uma entrega total sem reservas a Deus. Entendeu? Tudo bem? Efésios capítulo 4. Então, olha só. Efésios capítulo 4. Olha só que tremendo isso aqui. 25. Capítulo 25. Olha só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, o corpo de Cristo é a igreja. Então todo mundo tem que falar a verdade. Se um nesse corpo falar a mentira, ele afeta o corpo inteiro. Porque entrou o pecado. E quem é o pai da mentira? Lúcifer. João 8:44. Tá? Ele é o pai da mentira. Olha lá, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irou, ficou nervoso? Não faça nada. Ore a Deus, te acalma. Depois, pedindo em oração para que Deus seja o mediador da conversa, você vai ali resolver a questão. Com calma. Tá? Nem deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora, as coisas que entristecem o Espírito Santo. Presta muita atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum assunto à toa que não conduz a lugar nenhum. Por quê? Porque nossos lábios foram feitos para louvar a Deus e falar aquilo que edifica. Olha só. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, é o Espírito Santo que nos sela, tá? Que nos põe o selo na fronte, o selo da salvação. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria. Gritaria também afugenta o Espírito Santo, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Tira isso da sua vida. De que forma? Vigiando e orando, contemplando a natureza, as maravilhas de Deus. Entendeu? Conduzindo a sua mente em luz naquilo que edifica. Longe de vós toda amargura, tristeza, cólera. Cólera foi o que Jesus sentiu e transpirou ali sangue. Certo? Mas também em cima de um só pecado da humanidade. Você imagina. Ele, acima da pureza, né? E de repente todas as trevas que existem no mundo sobre ele. Já pensou? Medita nessas coisas. Nós temos que, em oração, meditar nos últimos momentos de Cristo, ali quando ele foi açoitado com vara, açoitado com o chicote em couro, com arpões em ossos cortantes. Entendeu? Meditar naqueles momentos finais é um santo remédio para a nossa vida. A palavra de Deus é remédio para os ossos. O que diz lá em Provérbios também? Refrigera a nossa alma. Isso é remédio para a nossa vida, irmãos. Remédio. Nos fortalece na luz. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 5, verso 1 diz o quê? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É o que a Bíblia pede, imitar a Cristo. Vamos ser igual? Não, ninguém quer ser igual a nada. Buscar imitar, buscar fazer, realizar.
para ter a bênção divina, uma porção a mais do Espírito Santo. Entende? Ó o selo aqui, ó. Efésios, ó. Olha só, o selo de Deus, né? Que foi falado aqui no Espírito. Está lá em Apocalipse 14, verso 1. O que tem nesse selo de Deus aqui? Olha só. 14, verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé. O que é em pé? Em pé significativo, em atividade plena para a sua e para a minha salvação no santuário celestial. Em pé, ativo, em pleno vapor, a toda força e poder e luz para a nossa salvação. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome, tendo na fronte escrito, os 144.000, tendo na fronte escrito o quê? Escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ou seja, o selo da salvação colocado em nossa fronte tem o nome do Pai e o nome do Filho. Amém por isso, irmãos? Efésios 6. Efésios capítulo 6. Olha só. Efésios capítulo 6, o verso 24 e 23. Olha só. É o meu desejo e a minha oração para todos nós. Para a vossa família, para a vossa parentela, para os seus amigos, a você compartilhar e levar a mensagem adiante. Olha só. O que Jesus falou? Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele na frente de meu Pai e dos santos anjos. Nós devemos nos envergonhar de não fazer a obra de Deus, irmãos. Fazer a obra de Deus, ser instrumento na mão de Deus, é motivo de muita alegria, de muito regozijo, de muita paz, de muita realização pessoal em nossas vidas, no Espírito. Verso 24, Efésios 6, 24 e depois o 23. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus